Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Vamos falar aqui de Senado, de anistia. Depois a gente se diverte desmentindo aquele mentiroso compulsivo, que se você observar o meu canal, você vai saber de quem eu estou falando. Que a estratégia do PL é em apoiar Davi Alcolumbre, que também é apoiado pelo PT, seria ter esses cargos na mesa diretora e influência nas comissões. É por aí a análise? Bom dia, Alana, bom dia, Valteno, bom dia a todos que nos assistem. É mais ou menos, né? Porque nós marcamos uma posição nas eleições anteriores, há 2 anos, quando o senador Rogério Marinho disputou a presidência contra o então candidato senador Rodrigo Pacheco, que está vindo para a reeleição. E a consequência disso é que nós tivemos uma votação razoável, precisávamos de 41 votos, tivemos 33 votos, mesmo com todas as dificuldades ali, o governo trabalhando contra nós. Mas a realidade é que nós ficamos alijados de ocuparmos espaços importantes aqui no Senado, em especial as presidências de comissões temáticas. Então, nesse ano, em função de ser o próprio Davi o candidato à presidência do Senado, uma pessoa que, enquanto foi presidente do Senado no governo Bolsonaro, foi muito importante para o nosso governo. A gente tem que lembrar que foi durante a sua gestão que nós aprovamos ali a reforma da Previdência, Banco Central Independente, Lei de Liberdade Econômica, o marco legal do saneamento básico, enfim, uma série de coisas que ajudaram muito o Brasil. Portanto, isso gerou uma relação de grande respeito entre o Davi Alcolumbre e o presidente Bolsonaro. Mas ali o Bolsonaro era o presidente da República, agora é o Lula, então havia o presidente do Senado, creio eu, sempre vai tender para o lado do presidente da República e não do lado da oposição. Até porque o presidente, supõe-se, teoricamente, ele tem mais parlamentares eleitos do que a oposição. Não é o caso que eu vejo agora. E eu acho que o Alcolumbre agora está alinhado com o PT, por ser o partido da situação, e, portanto, ele não vai aprovar absolutamente nada que seja benéfico à direita, à oposição. Eu estou vendo que não, mas vamos esperar, vamos ver o que o Flávio fala. Bolsonaro. E agora, nessa situação, nós já vacinados com o que aconteceu nos últimos 2 anos, chegamos na frente. Não é simplesmente dizer que o PT e o PL apoiam o mesmo candidato. O PL saiu na frente, se consolidando como o primeiro grande partido a apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre, e isso permitiu que nós conseguíssemos negociar a primeira vice-presidência do Senado, um papel muito importante, com o senador Eduardo Gomes. O presidente Davi me disse ontem que já todos os partidos estavam atendidos nos seus pleitos com relação às comissões temáticas aqui do Senado. Portanto, as eleições devem ser por aclamação. Já aproveito esse gancho, senador, para perguntar: o PL vai ficar com 4 comissões e o senhor vai presidir a de segurança pública, é isso? Na verdade, assim, nós olhamos não apenas para o PL, mas para todo o bloco de oposição. Então, o que é que está acordado, o que será cumprido? Eu vou ser candidato à presidência da Comissão de Segurança Pública, o senador Marcos Rogério, Comissão de Infraestrutura, Damares Alves para a Comissão de Direitos Humanos, General Mourão para a Comissão de Relações Exteriores. Portanto, nós vamos ter comissões importantes com temas que são diretamente sensíveis e colocados como de grande importância pela população, como segurança pública. E eu fico imaginando já como é que vai ser esse trabalho, que sem dúvida alguma vai ser no norte de endurecimento da legislação penal e aprovação de algumas coisas que nós... Mas será que essa aprovação vai sair? Esse é o problema. A gente tem maioria de senadores? Não. A gente tem a presidência? Não. Tem presidência de comissão, mas será que só isso é suficiente? Eu acho que não. Nós já começamos a plantar há alguns anos aqui no Senado para dar uma resposta para a população do nosso papel aqui de tratar a marginal como ele tem que ser tratado, com leis mais duras. Ainda com relação às pautas, eu gostaria de saber se há um acerto, um acordo, uma conversa com o presidente Alcolumbre, já estou falando com o presidente, no sentido de que são essenciais para o PL, como, por exemplo, a questão da anistia. Isso está na negociação, no acordo, na conversa com ele, embora esse projeto tramite primeiro na Câmara? Olha, o que o Davi nos tranquilizou é que ele vai cumprir 100% o regimento interno. E é isso que nós pedimos para ele. Se nós tivermos a força de mobilizar aqui parlamentares junto com a opinião pública para termos um número suficiente de deputados e senadores para aprovar um requerimento de urgência do projeto de anistia,
Depois, para aprová-lo nos 2 plenários, tanto o presidente Davi Alcolumbre como o presidente Hugo Mota, que deve ser eleito também na Câmara dos Deputados, se comprometeram a não atropelar a oposição, respeitar a oposição e cumprir o regimento interno. Portanto, que eu acredito que não houve esse compromisso lá, como estão dizendo, do Hugo Mota, de não pautar a anistia como um gesto para ter os votos parlamentares de esquerda. Porque simplesmente nenhum presidente, nem Hugo Mota, nem Arthur Lira, nem nenhum outro, deve atropelar o regimento interno para beneficiar o governo ou determinada ala partidária. Então vamos ver se ele vai cumprir o regimento interno e deixar de beneficiar, né, de atender os interesses da situação. Eu não estou confiando nisso, nem um pouco, mas vamos aguardar. Então esse é o nosso pedido, é o nosso acordo com ele, em chegando aqui o projeto de anistia. Nós vamos cumprir o regimento interno e votar também aqui no Senado Federal, que eu tenho certeza, Lana, que até parlamentares que são da base do governo votarão a favor desse projeto, que não pode nenhum ser humano em sã consciência ser a favor de meter 17 anos de cadeia numa pessoa que escreveu de batom numa estátua. Senador, o PL fez um acordo com Alcolumbre e a gente entrevistou mais cedo o candidato astronauta Marcos Pontes. O que aconteceu? Não, ele lançou uma candidatura solo, né, que todos ficaram sabendo, inclusive pela imprensa. Ele tem direito, nós aqui senadores, né, temos aí as prerrogativas, aqui tem a possibilidade regimental de uma candidatura avulsa. Então estamos respeitando, né, a posição que ele acredita que é a correta e que eu não concordo, né, porque nós já fizemos isso há 2 anos, nós já marcamos posição e é papel nosso esclarecer a quem nos acompanha, a nossa audiência, que esse tipo de negociação, a política, se faz em grupo, em conjunto. Portanto, acho que serão 2 anos agora, a partir de agora, muito mais produtivos ainda do que os 2 anos que se passaram quando nós não tínhamos espaço nenhum em comissões. Portanto, não tem nenhum sentido em o PL lançar uma candidatura própria, como está fazendo o senador astronauta Marcos Pontes, e o próprio público dele, eu acho que não está concordando com ele. Porque, primeiro, houve uma orientação muito direta e reta do presidente Bolsonaro, que não tem mandato, mas todos nós respeitamos, todos nós sabemos da sua importância para o PL chegar onde chegou, para muitos de nós termos conseguido vencer as eleições e para o próprio astronauta Marcos Pontes ter vencido as eleições em São Paulo pela votação absurda que ele teve de 11 milhões de votos. Mas esses 11 milhões de votos não vieram única e exclusivamente do Bolsonaro e o partido devia sim dar a liberdade do sujeito lançar a candidatura própria, fazer o que ele bem entender. Não é assim. Portanto, quando há um pedido nesse momento do próprio presidente Bolsonaro, diretamente para ele, e ele simplesmente ignora, eu acho que isso traz ali consequências eleitorais ruins para ele e demonstra que ele tem que amadurecer um pouco mais para aprender a andar em grupos aqui dentro da política, porque é assim que nós conseguimos realizar as coisas. Portanto, eu não sei nem se ele vai manter a candidatura dele até o final, está dizendo que vai. Então, se ele tiver o voto dele, mais alguns outros poucos, vai ser mais uma sinalização de fraqueza dele. Uma pessoa que não conseguiu mobilizar um grande número de senadores em torno do seu projeto, das suas pautas, que são as nossas pautas. Só que nós estamos buscando um caminho diferente de ter sucesso em aprovar as pautas que nós... Repara que o Flávio não chama o Marcos Pontes de traidor, como estão fazendo aí os ZVs da vida, as pessoas que são fiéis ao Bolsonaro, tipo aquele babaca do Mário Frias, tipo o outro lá, o Gil Diniz, o carteiro Reaça, sabe, essa gentalha que infelizmente cerca o Bolsonaro, né, aquela japonesa do inferno, a Tsuki, a Sarita Coelho, essa galera aí que está chamando o Marco Pontes de traidor. O Flávio Bolsonaro não está dizendo isso. Nós defendemos. Como é que o senhor vê a relação do próximo presidente do Senado com o Supremo? O senhor acha que essas pautas com relação à questão de impeachment também é uma possibilidade? Como é que o senhor vê? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que parar de tratar com essa falsa narrativa de você discutir impeachment de ministro do Supremo seja algo contra a democracia, contra o Supremo, contra as instituições. Não é. Isso não é uma pauta antidemocrática, porque isso está previsto na Constituição, está previsto na Lei 1069, que é a lei do impeachment, que estabelece lá quais são os crimes de responsabilidade.
que se o ministro do Supremo cometer, ele está sujeito a responder um processo de impeachment. Por exemplo, o que Alexandre de Moraes fez já, objetivamente, ele simplesmente não se declarou suspeito em processos que ele deveria ter feito dessa forma. Portanto, é um motivo para fazer o impeachment. Agora, se o presidente Davi vai pautar ou não, ele não tem compromisso conosco com relação a isso. Mas eu acredito que o perfil do senador Davi Alcolumbre é um pouco mais arrojado do que o presidente que está saindo, no sentido de buscar não apenas o Alexandre de Moraes, mas outros ministros do Supremo, e dar um choque de realidade, porque isso não tem perigo de acabar bem se o Alexandre de Moraes continuar fazendo o que está fazendo e tendo suporte da maioria do Supremo para fazer isso, porque é totalmente antidemocrático, processos de perseguição claros e evidentes, como mostrou a Folha de São Paulo na matéria dos colegas de vocês, o Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, da forma como o Alexandre de Moraes manipulou esses inquéritos e interferiu. Isso é verdade. Agora, vamos ver se o Alcolumbre vai fazer algo em relação a isso. O Alcolumbre já disse que não. O outro lá, o Ciro Nogueira, também falou que não. Vamos esperar o resultado disso. E eu estou achando que com o Alcolumbre no Senado não sai nada disso. Vamos esperar para ver o que acontece. É isso, pessoal. Vamos ficar na expectativa. Eu não estou levando fé nessas comissões. Eu acho que a direita vendeu a alma por praticamente nada. Acho que os resultados não vão vir. E acho que o único foco devia ser trabalhar para uma bancada grande em 2026 de deputados e senadores que tenham um número suficiente para pautar o que a gente quer, para aprovar o que a gente quer. Meio que como Trump conseguiu fazer nos Estados Unidos. Vamos ver, vamos esperar. É isso, até a próxima, a gente se fala.